Tivemos aí ontem uma pequena amostra de como vai ser suja a atuação da imprensa em 2026. Ontem, no meio da eleição, quando é proibido fazer campanha, o governador Tarcísio de Freitas chamou a imprensa com um negócio aqui com o número do candidato dele, com o candidato dele, que é o Ricardo Nunes, ao lado, com o filho do Bruno Covas, que eu não sei por que motivo tá aí em todas, que também estava com uma camisa com o número do Ricardo Nunes, convocar para dizer o seguinte: olha, o PCC orientou o voto em bolos, nós temos aqui um relatório de inteligência da Polícia de São Paulo, ele falando isso como governador. Logo, o G1, a Globo, o Metrópolis e a Folha de São Paulo deram a notícia na capa, como verdadeira. Olha, o PCC orientou o voto no Boulos. Depois de um tempo pegou mal, o Tarcísio fazendo campanha para o Nunes, isso pegou muito mal até entre aliados o Tarcísio, e a Folha trocou a manchete e falou, olha, sem provas, e aí manteve a fala do Tarcísio. O G1 não mudou, demorou horas para mudar. O Metrópolis colocou até foto do que seria um bilhete do PCC orientando o voto no Boulos. O repórter jornalista Paulo Capelli, ele é o jornalista bolsonarista, que eu cito aqui várias vezes o nome dele, que faz ali, ele é parte do gabinete do ódio ali do Bolsonaro e do Tarcísio. E aí, eles passaram a fazer fake news contra o Boulos. Antes de eu falar aqui sobre o que aconteceu logo depois, que deu ruim pro Tarcísio, muito, muito ruim, porque foram expostas aí as relações dele com o PCC e a polícia tá em cima dele, tá? Inclusive a Polícia Federal foi acionada. Antes disso, eu quero refrescar a memória de algumas pessoas que acham que a nossa imprensa não é um lixo, que não, Thiago, você não pode atacar a imprensa. Isso aqui foi o dia da eleição de 1989, tá? Essa capa do Globo, que era o jornal mais lido do país. O que saiu aqui também saiu em todos os jornais, tá? 89, eu tinha 1 ano de idade, eu era um bebezinho, tá bom? Todas as pesquisas dão Collor na frente. Cercados os sequestradores de Diniz, Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar. Aí aqui, ó. 2 dos que foram presos estariam usando camiseta do PT. Colocou logo na capa. E aí depois, ó, o ex-ministro Bresser Pereira, mediador das negociações, considerou irresponsável envolver o PT. E aí, aparecia a foto dos sequestradores com camisa, com coisinha do PT, no dia da eleição, em todos os jornais. Foi isso aí, a eleição. Para o quê? Para garantir que o Collor ia ganhar do Lula. Ontem, o Tarcísio e o Nunes saiu de manhã um resultado de um tracking que era da direita. Tracking são pesquisas que eles fazem todos os dias. E esse tracking dava o Boulos na espontânea 1 ponto atrás do Nunes, e na que não é espontânea, né, na estimulada, ele estava 4 pontos atrás do Nunes. Ou seja, estava em viés de alta. Isso no dia da eleição é perigosíssimo. Então o Tarcísio votou de manhã, logo de manhã chama a imprensa dá a notícia. O que acontece é o seguinte, entre a imprensa dar a notícia até desmentir, quantas milhões de pessoas não votaram? E aí, isso influencia o resultado da eleição. Chegou ao ponto que o Boulos perdeu aí no segundo turno em locais que não se imaginava que ele ia perder, porque as pessoas ou não foram votar nele, ou viraram o voto de última hora achando que, olha, se o PCC tá orientando o voto nesse cara, eu vou votar no outro. A senhora Carmen Lúcia tava assim, ó, pelo menos até ontem à noite, tava assim, ó, não vejo, não escutei, não falo nada, não é comigo. Cargo de presidente do TSE é só para ela dar entrevistinha na imprensa, tomar café da manhã com a Ana Maria Braga, fazer alguma coisa útil. A senhora Carmen Lúcia, até hoje, na presidência do, STF, do TSE, não fez nada de útil. A diferença entre a Carmen Lúcia e essa garrafinha d'água é que a água hidrata e depois dá para reciclar a garrafinha. A Carmen Lúcia nem para isso serve. Pois bem, aí o que acontece? O Tarcísio logo foi desmentido por parte da imprensa, e aí, olha só o que aconteceu, um movimento diferente. Parte dos aliados do Tarcísio passaram a criticá-lo via imprensa. E aí eu vi pela primeira vez, até no Globo News, gente criticando o Tarcísio. Eram críticas assim, tal, preparando para passar pano para ele durante toda a semana, porque ele é o candidato aí dos chefes de quem paga o salário desses jornalistas, mas críticas a ele. E aí, a foto que mais viralizou ontem foi essa aqui que eu vou te mostrar. Viralizou em todas as redes. Inclusive, eu fui um dos primeiros a publicar. É a foto do Tarcísio com o prefeito reeleito de São Paulo, com o ex-cunhado do Marcola. Marcola, para quem não sabe, é o chefão do PCC, que está preso. Inclusive está tendo, segundo a imprensa, uma guerra interna no PCC. Tem aí um pessoal novo
que também é ligado aí à política, a políticos bolsonaristas, que está tentando tirar o poder do Marcola, que, como você vê, o Marcola, Tarcísio, Nunes, ó, tudo a mesma coisa, tá? Tudo igual. Ex-cunhado do Marcola aí com o Tarcísio. Para quem não sabe, nossa, Thiago, mas olha, eu vi uns bolsonaristas falando aí no post que eu fiz, mas você tem fotos também do Lula com um monte de gente aí duvidosa. Ó, foto do Lula com um bandido aqui, ali. O problema é o seguinte, o ex-cunhado do Marcola, ele é secretário do Tarcísio. Do Nunes. Ele trabalha com o Ricardo Nunes. Não é que eles tiraram foto porque, nossa, alguém pediu uma foto com o governador de São Paulo, tava ali no evento e ele tirou a foto. Não. Trabalham juntos. Pior, a polícia tá indo para cima agora do Nunes e do Tarcísio, por quê? Porque a mando dos dois, o ex-secretário do Marcola passou a, e já está sendo investigado aí também pelo Ministério Público, ele passou a coagir funcionários da prefeitura com violência, com ameaça de violência, a votarem e a fazerem campanha para o Nunes. Ou seja, ele usa aí o cargo dele de secretário, como chefe, para coagir os funcionários. Só que muitos são servidores, não podem ser demitidos. Então ele coagia também com o uso de violência. Segundo, não eu, segundo aí o Ministério Público de São Paulo. Lembremos que o Ministério Público de São Paulo está dominado aí pelo Tarcísio. O Boulos, logo, emitiu um documento dizendo que vai acionar o TSE e pediu aí também para acionar o Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça é a Polícia Federal. O Ministério da Justiça usou a inteligência da Polícia Federal para falar, ó, é fake news o Tarcísio. Então teve um comunicado aí. Porém, a Polícia Federal agora vai investigar. Como o Tarcísio está usando aí, falando que sabe coisas do PCC? Sabe de onde, o Tarcísio? São seus amigos, por acaso? Pois bem, amigo do PCC, a gente sabe que, ligado ao PCC, a gente sabe que ele tem, tá aí na foto. Difícil dizer que não. Lembremos, faz pouco tempo saiu uma notícia que a imprensa não deu nenhum destaque, que era essa aqui, ó. Integrantes do PCC subornavam funcionários de prefeitura de São Paulo para mudar textos de editais e vencer licitações, diz Ministério Público. Saiu uma matéria, inclusive, no Jornal Nacional, que é o link que eu estou mostrando aqui, ó, o Jornal Nacional. Saiu uma matéria, quem der o Google consegue ver. O Jornal Nacional esqueceu de citar um detalhe. Os prefeitos eram todos aliados do Tarcísio. Todos aliados do Tarcísio. Peraí, começou aqui a matéria, se deixar, o Jornal Nacional tira do ar. E aí, o Jornal Nacional também não citou o seguinte, além de pagar propina a funcionários de prefeituras, o PCC também fraudava licitações no governo do estado de São Paulo. Quem é o governador de São Paulo? É quando tem algum escândalo sobre o governo de São Paulo, o governador de São Paulo não tem nem nome nem partido, já percebeu? Tarcísio de Freitas, o Republicanos, bolsonarista. Eu vi aí alguns jornalistas numa tentativa aí de criticar o Tarcísio. Kennedy, Tarcísio age como extrema-direita ao proporcionar a fake news do dia. Produzir a fake news do dia. Ele age, ele não é de extrema-direita, ele só tá agindo como, tá bom? Sempre foi extrema-direita, sempre foi esse lixo aí, mas não. Eu lembro muito bem da Andréa Sadi, que adorava publicar fake news contra o Lula. Aliás, dizer fake news, ela não publicava nada. Ela publicava também no blog dela no G1 fake news contra o Lula na época da Lava Jato. Adorava, nossa, como ela adorava. Foi ela que inventou que o Lula ia resistir à prisão quando o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro e estava ali no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Foi ela quem inventou, depois foi desmentido para ela e ela manteve a fake news. A Andréa Sadi dizendo no ano passado que, olha, a gente estava sentindo falta de uma direita assim como o Tarcísio, uma direita do bem. Essa direita do bem da Rede Globo. Tarcísio de Freitas. Aí agora ele age, ele só tá agindo, gente. Pô, vamos perdoar o menino, coitadinho do Tarcísio. Pois bem, a polícia e o Ministério Público estão investigando, isso vai dar a Polícia Federal também, viu? Que mais de 10 prefeitos estavam recebendo aí propina, prefeituras recebendo propina do PCC. Inclusive, o PCC chegou a entregar dinheiro na prefeitura de Sorocaba. Na prefeitura, foi lá membro do PCC com dinheiro obviamente de tráfico de drogas, para entregar dinheiro sujo dentro do prédio da prefeitura. O prefeito de Sorocaba, vou te mostrar a foto dele aqui, é esse aqui, ó. Ele escondeu o Bolsonaro na campanha desse ano, tá? Mas o Tarcísio ele não escondeu, não. O prefeito de Sorocaba foi reeleito lá em Sorocaba. Aliás, de todas as prefeituras aí que recebiam propinas do PCC, o prefeito de Sorocaba, o de Arujá e o de São Paulo, que foram os que mais o Tarcísio fez campanha para eles, foram reeleitos. Os outros não, nenhum deles. Alguns estavam em segundo mandato, né? Mas quem tentou a reeleição também e estava em primeiro mandato não conseguiu a reeleição. A população expurgou
a bandidagem aí, pelo menos, às vezes tira um bandido e coloca outro pior, né? Mas, enfim, boa parte deles aí foram expurgados. Então, as ligações aí do Tarcísio com o PCC cada vez mais expostas. E agora vai ter a Polícia Federal para ver o seguinte, ó, de onde o Tarcísio tirou isso? Eu vou falar, se o Brasil fosse um país sério, não é. Se fosse um país sério, o Tarcísio seria preso ontem em flagrante. É proibido fazer campanha. É proibido fazer campanha no dia da eleição. A polícia, eu vi notícia do UOL, Polícia Federal prendeu 25 pessoas por fazer campanha ilegal. Pois bem, esse bandido não foi preso. Se o cara aparecer com um Aspone aqui, com camisa com o número 15, ele com o número 15, o candidato que é número 15, convocando a imprensa, usando o cargo para convocar a imprensa. Se ele não fosse governador de São Paulo, ninguém ia ver o que ele está falando. Aí ele usa o cargo de governador porque ele fala que, olha, a inteligência da polícia de São Paulo. Quem é o chefe da polícia de São Paulo? Ele, que é o governador. Olha, detectou mensagem e tal, e cita uma fake news. Olha, se isso não é crime, né, fazer campanha em pleno dia de eleição, eu não sei. Isso mostra o desespero que ele estava. Eu falei aqui, justo, olha, enquanto o Tarcísio falava, foi publicado o meu vídeo, foi lá para 1 da tarde. Eles estão em pânico porque os trackings estão mostrando que o Boulos tem chance grande de virada. Estava em pânico. E aí ele fez aquilo para virar, para impedir qualquer tipo de virada. Acredito eu que não ia ter virada do Boulos, com ou sem essa fake news. Isso, inclusive, ele vai usar para falar, não, mas o Nunes ganhou por 20 pontos. Aliás, a derrota do Boulos foi pior do que a que ele teve para o Covas. Olha que o Covas era um candidato muito mais forte do que o Nunes é. O Covas tinha lá o sobrenome, né, o pedigree da família Covas, igual tem o filho aí, ó. O avô era bandido, o pai desse menino aí era bandido, esse menino aí, olha, ainda não, tá? Mas espera uns anos que a gente vai ver aí quem vai ser o Covinhas aí. Pois bem, o Covas era um candidato bem forte, também tinha apoio aí de todo o sistema, de toda a imprensa contra o Boulos, e o Boulos teve menos voto agora contra o Nunes do que teve contra o Covas. Eu falei aqui que a campanha estava toda errada, desde o começo ao fim, eu falei aqui. Mas, nesse finalzinho aí, tinha uma chance de chegar perto, que o Tarcísio aí cometeu um belo de um erro. Segundo aí matérias aí do O Globo, e aí ó, gabinete do ódio do Tarcísio falando, hein? Segundo o próprio gabinete do ódio do Tarcísio, alguns aliados, como o principal secretário dele, Kassab, e outros aliados aí do Centrão, acharam que foi um tremendo de um erro do Tarcísio ele fazer isso no dia da eleição. Além dele mostrar desespero, ele fica com a pecha de extremista. Só que não se preocupem, aliados do Tarcísio. A Rede Globo, o Estadão, a Folha, o Metrópolis, eles vão passar um pano, vão passar um brilhol na cara do Tarcísio para ele ficar bem lustradinho como a direita do bem, a direita moderada. E você, caro e cara plantonista, espere que até 2026 esse nível podre da imprensa de estar aí com fake news contra os candidatos de esquerda vai piorar muito. Assim como eu mostrei que lá desde 89 esse tipo de crime aí da imprensa acontece, agora vai piorar. Aconteceu ontem e de forma bem grave aí, os veículos de imprensa mantiveram por hora, só quando estava fechando as urnas que eles resolveram aí, e aí deveriam ter já resultados de boca de urna, né? Vazando, falando, o Boulos não vai ganhar mesmo. Aí eles resolveram fingir aí que, a gente tá aqui do lado da verdade, hein? Até para tentar resguardar a própria credibilidade. E aí tem otário que acredita, porque para acreditar que a nossa imprensa não é suja, tem que colocar o narizinho de palhaço aqui e tatuar, né? Nem escrever, não. É tatuar assim, o otário ou otária na testa, porque é isso que eles fazem. São um verdadeiro gabinete do ódio. Agora, vamos esperar aí a Polícia Federal agir e vamos esperar aí as investigações do Ministério Público. Lembrando, dependendo aí do que o Ministério Público descubra e do que a polícia descubra, a investigação sai do Ministério Público de São Paulo. Vamos falar que é verdade? Entre nós. Quem indica o Procurador-Geral do Estado? Tarcísio. E eu vou falar uma coisa que a extrema-direita não erra. É em indicar bandido aliado para os cargos-chave. Você vê que o Bolsonaro indicou lá o Augusto Aras. O Augusto Aras começou nos 2 primeiros meses, até ele é um pouquinho para cima dos bolsonaristas. Depois, não sei o que aconteceu, ele virou o maior capacho que eu já vi um presidente ter no nível do engavetador-geral da República lá do Fernando Henrique Cardoso. Naquele nível, tá? Igualzinho, os 2 maiores aí da história. Nisso, a extrema-direita, eles são muito burros em muita coisa, mas nisso eles são inteligentes. Eles não dão ponto sem nó na hora de indicar alguém para um cargo-chave.
Então, saindo aí, dependendo do que a Polícia Federal descubra, sai do Ministério Público de São Paulo e vai para o Procurador-Geral da República. Eu vou falar, os ânimos lá no STF e na PGR não estão nada a favor do Tarcísio nesse exato momento. Principalmente por quê? Porque o principal aliado do Tarcísio, que ficou bravo com o que aconteceu ontem, que é o Kassab, ele não quer o Tarcísio em 2026. E ele vai fazer o que for para que o Tarcísio não seja candidato em 2026, porque o Kassab tem um plano muito bem traçado. Ele quer ser o vice do Tarcísio na tentativa aí de reeleição. O Tarcísio se reelege aí com o braço amarrado nas costas, com todo o apoio da Rede Globo em 2026 contra qualquer candidato que apareça aí. O Tarcísio se reelege o governador de São Paulo, e aí o Kassab dá um jeito de mandar o Tarcísio para lá e ele virar o governador, e se não conseguir antes, o Kassab espera 2030, o Tarcísio renuncia, o Kassab vira governador e consegue ele, Kassab, a reeleição, e aí ele, Kassab, com todo o apoio da imprensa e do empresariado e de 800 e tantos prefeitos, enfim, esse é o plano dele, que aí ele, Kassab, vira governador. Esse é o plano aí que está bem traçado. A parte do plano que não faz parte do plano dele é o Tarcísio ser candidato em 2026. Isso ele vai fazer de tudo para impedir. E se hoje tem alguém poderoso no Brasil aí na política, é ele, que tá bravo agora com o Tarcísio. E saiba, ele é quem manda no Tarcísio, viu? Não é o oposto, não. Se o Tarcísio faz alguma coisa, como fez, que ele não gosta, Tarcísio é que vai escutar bronca. Né? O Kassab que faz algo e o Tarcísio pode dar bronca nele. O Kassab faz assim e derruba o Tarcísio. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!